Fala galera, estamos aí com mais um vídeo na nossa série de mensagens Teologia Sistemática. Estamos aí na reta final da nossa série de mensagens, hoje com o nosso sétimo tema, sobre o que é expiação. Vamos lá aprender um pouco mais? Esse tema é um tema muito importante, expiação, porque é tanto retratado no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Cada um apontando por uma coisa, mas sempre um complementando outra. Hoje iremos começar de uma forma diferente. Eu sempre começo com um texto bíblico. Hoje eu vou começar primeiramente com a explicação daquilo que é expiação. Então, expiação é uma reconciliação de partes alienadas entre si, ou seja, é uma restauração de um relacionamento rompido. A expiação é realizada por ressarcir os danos, apagando-se os delitos e oferecendo satisfação pelas injustiças cometidas. Então vamos lá no texto bíblico para a gente entender um pouco mais sobre o que é expiação. Então, para a gente entender, a gente vai começar primeiro sobre o que é expiação no Antigo Testamento. Vamos lá, o texto está lá em Hebreus 9, versos 6 ao 9. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então a gente vê aí que no Antigo Testamento a expiação era o quê? Era o ato de um sumo sacerdote sacrificar um animal, e ele sacrificar um animal por si mesmo para perdão de seus pecados e o outro para perdão dos pecados de toda a nação. Naquela época existia um templo, e o templo era dividido em três partes. Era o pátio externo, onde todos poderiam acessar. Existia o lugar santo, somente o sacerdote poderia acessar. Existia o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que somente o sumo sacerdote poderia acessar, e somente uma vez por ano, que é o dia do Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. Somente nesse único dia, o sumo sacerdote poderia acessar, justamente para fazer expiação para toda a nação. Expiação é simplesmente você matar o animal e o sangue daquele animal ser aspergido, ser jogado em cima ali da Arca da Aliança, que ficava ali dentro do Santo dos Santos, e a partir daquele ritual estava simbolizando que os pecados de toda aquela nação estavam sendo ali perdoados. Então, através ali do derramamento de sangue de um animal e daquele sangue levado para dentro do Santo dos Santos e sendo jogado ali em cima ali da Arca da Aliança, simbolizava ali que o pecado da nação era perdoado. Mas antes dele fazer esse sacrifício para o povo, ele deveria sacrificar para ele mesmo. Ele deveria sacrificar para ele mesmo para que o seu pecado seja perdoado, para depois entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque o Santo dos Santos era uma simbologia da presença de Deus. Então, se ele entrasse ali diante da presença de Deus ali no Santo dos Santos, ele poderia ser morto se ele tivesse pecado. Então, primeiro ele fazia um sacrifício por ele, para que os seus pecados sejam perdoados, para depois ele adentrar ali ao Santo dos Santos, à presença de Deus, e fazer ali um sacrifício para que o pecado de toda a nação seja perdoado. Isso todo era um processo no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, como será? O texto está lá em Hebreus 9, do verso 11 ao 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, então agora não precisa mais de sumo sacerdote de homens. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Ele entrou lá no Santo dos Santos, mas não feito pelo homem, isto é, não pertencentes a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, que eram os animais que eram sacrificados ali pelo pecado da nação. Mas por onde? Mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, ou seja, ele entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, uma vez
por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre que estão cerimonialmente impuros o santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, ele imaculado a Deus, que purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então a gente vê que no Antigo Testamento era necessário um homem, era necessário um sumo sacerdote, adentrar todo o ano, no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, adentrar o Santo dos Santos, sacrificar o animal e expiar, fazer aquela expiação pelos pecados da nação. Quando Jesus Cristo veio, ele morreu por nós. E ele fez esse sacrifício por nós, não sacrifícios através de sangues e bodes, como diz no texto, mas ele usou o seu próprio sangue como sacrifício. Ele era o cordeiro perfeito, o cordeiro sem pecado, sem mancha, o cordeiro ali perfeito para o sacrifício. E quando ele sacrificou, ele não sacrificou o seu próprio sangue ali através ali de um tabernáculo feito por mãos humanas, como diz o texto, mas ele trouxe ali, ele sacrificou o seu sangue ali de uma forma ali de um tabernáculo feito por Deus, e ele fez isso uma vez por todas. Se no Antigo Testamento o sacrifício deveria ser repetido todo ano, constantemente, Jesus ele fez o seu sacrifício uma vez por todas, e ele não precisa mais fazer mais nenhum tipo de sacrifício. E aí o texto fala que se sangue de bodes e touros eles eram suficientes para, né, trazer ali uma purificação para aquele povo durante o ano. Imagina o sangue daquele que é o Cordeiro perfeito. Ele vai trazer uma purificação muito maior. Se a gente voltar ali no primeiro texto do Antigo Testamento, a gente vai ver ali que eu gravei algumas palavras: sacerdotes, lugar santo, né, lugar santíssimo, uma vez por ano. E eu gravei também no Novo Testamento. Cristo é o sumo sacerdote, o tabernáculo não feito pelo homem. Ele derramou seu próprio sangue de uma vez por todas. Se a gente for ver aqui também no finalzinho, a gente vai ver que fala ali no finalzinho, e isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, se no Antigo Testamento aquele sacrifício ele não poderia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, já no Novo Testamento o texto diz que ele se ofereceu de forma imaculada a Deus, ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Então, se no Antigo Testamento o sacrifício não trazia uma consciência pura mediante Deus, Cristo, o sacrifício de Cristo pode nos trazer essa consciência pura. Ele é o único que pode purificar a nossa consciência. E quando então falamos sobre expiação, que Cristo foi a nossa expiação, estamos dizendo exatamente isso, que Cristo ele veio como homem, né? Deus ele veio como homem, ele morreu por nós na cruz e ele fez expiação por nós na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito, ele foi aquele sacrifício, aquele cordeiro perfeito que sacrificou por nós para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E isso sim é a expiação que Cristo fez por nós na cruz. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixa aí um like e te aguardo no próximo vídeo da nossa série de mensagens e o último vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe você.